É isso aí, então, gente. Agora na semana 5 a gente vai para o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi o que nós falamos então sobre pesquisa de campo, né? E exploramos em detalhes a entrevista que vocês vão precisar fazer. E agora a gente vai pular para uma outra ferramentinha aqui, chamada Mapa de Empatia, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum momento, que é uma ferramenta muito utilizada, muito famosa, não só por empreendedores, como também, não só por empreendedores sociais, quanto também por empreendedores normais. Certo. Ok. Primeiro, vamos entender um pouco o que é empatia, né? O que é empatia? Empatia é uma consciência constante do fato de que os nossos interesses não são os interesses de todo mundo e que as nossas necessidades também não são as de todo mundo e que algumas concessões devem ser feitas a cada momento. Empatia é Empatia é nos imaginarmos como é ser uma pessoa que não nós mesmos. E isso está no cerne da nossa humanidade, né? É a essência da compaixão e é o princípio da moralidade. Quando você consegue, e aí se eu te perguntar o que é empatia, você vai falar, se colocar no lugar do outro, não é somente se colocar, mas é refletir e exercitar a vivência do outro. Refletir e exercitar a respeito da vivência do outro. Isso é empatia. Compaixão é quando você também se move para buscar, de alguma forma, eliminar o sofrimento que aquela outra pessoa gera. Então, é uma empatia ativa. Né? A empatia, ela é mais reflexão a respeito. Né? A compaixão, ela já gera uma ação. Mas tudo isso está no cerne da humanidade. Foi por meio da empatia, da compaixão e outros princípios da moralidade que nós conseguimos nos constituir enquanto seres humanos, enquanto seres sociais e viver hoje num ambiente majoritariamente pacífico, majoritariamente seguro, majoritariamente respeitável. Então, essa é a ideia de empatia. Ok, tem até um livrinho bacana aqui que eu sempre recomendo para quem gosta de aprofundar um pouco em alguns desses temas que a gente vem falando, que é esse, o poder da empatia. Gosto muito que ele fala de 6 hábitos para que você desenvolva, então, essa ferramenta, né, da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de entender o mundo a respeito de diferentes perspectivas. A empatia, inclusive, ela é um grande combustível da criatividade também. Mas eu não vou entrar nisso nessa aula. A gente vai ter uma aula que a gente vai estar um pouco falando sobre criatividade quando a gente pensar nas soluções que vocês vierem a desenvolver. Então tem esse livro aqui, mas eu não quero falar sobre o livro hoje. Hoje eu quero falar sobre o mapa de empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta que vai auxiliá-los, então, a exercitar a empatia em relação a quem? Muito bem, você pensou correto, em relação às pessoas que são afetadas pelo problema social identificado por vocês. Então, mais uma vez, eu volto a repetir. Se você ainda não fez as atividades da semana anterior, matriz de identificação de problemas, faça antes de assistir esse vídeo. Pause esse vídeo e faça antes de assistir. Se você não fez a entrevista, você pode até assistir esse vídeo, mas lembrando que você vai conseguir. A entrevista é o vídeo anterior desta mesma semana em que a gente fala de pesquisa de campo. Mas você só vai conseguir desenvolver um mapa de empatia depois de realizar a entrevista. Então você pode assistir os 2 vídeos da semana 5? Pode. Mas você vai conseguir fazer o mapa da empatia antes da entrevista? Não pode. Você vai fazer a entrevista, depois com as informações da entrevista, você vai fazer o mapa da empatia. Aliás, a ideia do mapa da empatia pode até estimular você a criar as perguntas da entrevista. Pode ajudar você na elaboração do roteiro da entrevista que você vier fazer. O mapa de empatia, pessoal, ele tem 6 espaços. 6 espaços que você vai preenchendo a respeito de uma pessoa que está no centro, que é a pessoa que você quer exercitar a empatia. No nosso caso, a gente vai focar numa pessoa que sofre problema social. Problema social que foi identificado, tem sido investigado ao longo das últimas semanas. Esses 6 blocos eu vou explicar um a um agora nesse vídeo da aula de hoje. Assim como, assim como a aula de pesquisa de campo, pessoal, isso aqui dá para ser um tema muito profundo, muito mais detalhado, mas eu vou buscar ser bastante objetivo, bastante prático,
para que vocês tenham a ferramenta para atender aos fins dessa nossa oficina e não para que a gente aprofunde muito em conceitos, em detalhes, em reflexões. Esse não é o foco da nossa oficina é um call to action para vocês, né? Então, vocês têm que ter uma capacidade de agir rápido e, nesse caso, a gente não entra em tantos detalhes, certo? Antes de começar bloco por bloco, a ordem é a seguinte: primeiro, você vai trabalhar com os dois itens da horizontal, né? O que a pessoa escuta e o que a pessoa vê. Depois você trabalha com os dois itens da vertical, o que a pessoa pensa e sente e o que a pessoa fala e faz. Por quê? Os dois itens do que a pessoa escuta e vê, você consegue preencher grande parte deles com uma pesquisa mais simples. Às vezes até com uma pesquisa com dados secundários ou com uma pesquisa de observação. O que a pessoa pensa e sente, o que ela fala e faz, você precisa da entrevista em especial. Lógico, você pode coletar esses dados com formulário, com grupo focal, você pode coletar com questionário, com grupo focal, com observação, mas são elementos que você precisa de uma proximidade um pouco maior com a pessoa que você está desenvolvendo o mapa. Só depois desses 4 primeiros blocos que estão aqui em cima, que aí sim você vai explorar, então, quais são as dores e quais são os objetivos ou os ganhos, né? Que a gente chama, alguns mapas chamam isso de ganho, o que essa pessoa busca na vida, e aí só que você vai desdobrar. Por quê? Alguns esses dois itens de baixo, né? Dores e objetivos. Muitos deles você vai coletar por meio ou da entrevista ou de um outro tipo de coleta de dados, e alguns você vai deduzir a partir da análise desses quatro itens aqui superiores. A maior parte você vai deduzir a partir da combinação desses 4 itens superiores. Vamos então lá? Vamos então abordar um por um? Vamos começar sobre o que a pessoa vê, né? Nesse bloco aqui, pessoal, atenção, essas são perguntas guias. Não significa que você vai responder cada uma delas aqui nesse espaço. Como é? Aí você vem e responde. Não, você vai refletir sobre essas perguntas e, às vezes, uma resposta aqui sintetiza 2 ou 3 perguntas, ou vai dar uma a uma. Então, lembre, são perguntas norteadoras. O que ele vê está relacionado com o ambiente dessa pessoa, com os amigos que ela tem, o que o mercado oferece para essa pessoa, né? Tem pessoas que têm acesso ao mercado, a comprar alguns tipos de bens e receber algum tipo de serviço e outras não. Então é isso, né? O que ela vê, né? Ó, a gente está usando o sentido da visão. Então, como é? O que está em torno dela, né? A pessoa acorda, ela sai, onde ela mora, qual é o bairro, o que, que tem aqui naquele bairro, é, o condomínio que ela vive, as pessoas que estão ao redor dela, o que é que ela vê diariamente? Vejam, cada um de nós tem uma visão completamente diferente do mundo. Pega a rotina, a minha rotina durante o dia, né? Convidar um de vocês para acompanhar a minha rotina durante o dia, vocês observarem o que eu vejo e depois eu fazer o inverso. Eu vou acompanhar um de vocês durante o dia e observar o que vocês veem durante o dia. Vocês vão observar que é completamente diferente o que nós vemos. Então, isso é um exercício de empatia. O que essa pessoa vê no decorrer do dia dela, dos dias dela, dos meses dela e dos anos de vida dela? O que está em torno dela? Quem são os amigos? Que tipo de oferta ela está exposta, né? Oferta de compra ou outros tipos de oferta. Que problemas ela tem no seu cotidiano, que ela vê no seu cotidiano. Ela assiste programa de TV, rede social, que site que ela usa, tem algum jornal, jornal hoje em dia, né? Mas enfim, o que acontece diante dos olhos dela? E aí você vai preenchendo aqui, né, em forma de post-its, depois eu vou mostrar um exemplo, ou etiquetas, ou bloquinhos, e você vai preenchendo aqui respostas objetivas e curtas para completar esse lado. Ah, quantos itens eu devo colocar aqui? A maior quantidade possível. Não vou falar quanto mínimo que você tem que colocar, nem máximo. Coloca o máximo, a maior quantidade possível. Quanto mais detalhes você tiver, maior vai ser a sua capacidade de exercitar empatia em relação à pessoa que sofre de um problema social que você está buscando criar uma solução. Ok? Além disso, pessoal, o que a pessoa escuta, né? Agora a gente está trabalhando com outro sentido, né?
que os amigos dizem, os familiares, né? O que essas pessoas falam para ela? Ela ouve algum tipo de rádio, algum tipo de podcast? No dia a dia em geral, né? Quem influencia essa pessoa? Né? Que música essa pessoa ouve? Que tipo de música ela gosta? Então você vai pegar um outro sentido e vai trazer ali alguns itens a respeito disso para delinear um pouco a respeito dessa pessoa. Veja, a gente está compreendendo uma pessoa que sofre. Aqui vocês vão ter informações muito preciosas para exercitar empatia e lá na frente pensar na solução. Vamos para a parte agora vertical? O que ela pensa, pensa e sente. O que ela pensa e sente. O que é realmente importante, né, para ela, né? O que conta, né? Quais são as principais preocupações e aspirações do dia a dia dessa pessoa? Que tipo de emoção essa pessoa tem ali no seu coração? Está mais frequente, né? A pessoa que vive com raiva, que vive ansiosa, que vive com medo, que vive alegre, que vive surpresa. Quais são as emoções que rondam o cotidiano dessa pessoa? O que pode mantê-la acordada à noite, né? Uma coisa que vai mexer muito assim com a motivação dela. Tente descrever um pouco os sonhos e os desejos dessa pessoa. Ela está feliz atualmente? Está triste? Por que será? O que ela pensa da vida, do futuro, das notícias? Agora vamos aqui para o próximo. O que ela fala e faz, né? Imagina o que a pessoa pode dizer e como ela se comporta em público, né? O que ela fala normalmente? Qual o vocabulário que ela usa? As palavras que ela escolhe para usar, para se expressar, né? Qual a atitude dela no dia a dia? Ela faz aquilo que fala, né? Quais assuntos ela fala? Quais são os assuntos que ela comenta mais durante o dia? Que tipo de assunto ronda o dia dela, né? Preste atenção nos conflitos potenciais entre o que ela pode dizer e o que ela faz. Depois disso, a gente passa então para esses dois itens de baixo. Qual é a sua dor, né? Então agora é um elemento muito profundo que você vai ver quais são as maiores frustrações dessa pessoa, os maiores medos, os maiores obstáculos, os riscos que ela teme enfrentar, problemas que ela tem atualmente, insatisfações. E aí, também, o que ela quer, né, ou precisa, ou seja, os ganhos, os objetivos. Né? Como mede o seu próprio sucesso? Quais são os sonhos dela? O que a deixa feliz? O que ela está buscando na vida? Qual o norte que ela está querendo? Então, agora você tem um mapa de empatia. Vejam que quando você preenche o mapa com respostas, várias respostas a cada um desses itens, você consegue exercitar a empatia de fato, né? Ou seja, não é só se colocar no lugar da outra pessoa, veja que é uma reflexão muito mais profunda, que envolve um movimento e uma investigação nossa muito maior, principalmente no caso do empreendedorismo social, né? Logicamente que a gente vai fazer um mapa de empatia para toda pessoa que a gente conhece. Aqui a gente usa essa ferramenta porque a gente precisa, de fato, ter uma clareza muito grande de como é a vida de uma pessoa que sofre desse problema social, e essa, então, é um caminho. Aqui, ó, tem exemplo, pessoal, de um mapa de empatia de um estudante europeu, certo? Então, a gente tem aqui o que ele vê, né? Ele vê muitos colegas que são veteranos desempregados. Eles veem muitos colegas a trabalhar sem receber, sem serem remunerados. Eles veem muitos colegas a fazer Erasmus, que é um programa da União Europeia que incentiva os estudantes a circularem também, né? Tem várias, enfim, tem vários benefícios, mas incentiva os estudantes a circularem, estudarem em outros países da Europa. O que ele escuta, né? Ele escuta muitas pessoas falarem que ele deve apostar na formação dele, investir nos estudos, né? Ele escuta muitas pessoas incentivando ele a emigrar, sair do país. Ele escuta também muitas pessoas incentivando ele a ser empreendedor. Muitas pessoas ficam falando também para ele trabalhar sem receber, para ganhar experiência. Mas o que ele pensa e sente? Ele quer fazer o Erasmus. Ele quer fazer o Erasmus. Ele quer melhorar e aprender outras línguas. Isso é uma coisa que ele quer. Ele também tem uma insegurança em relação à escolha do curso. Ele não sabe se o curso que escolheu é um curso que vai contribuir com a vida dele ou que está muito mais alinhado com o perfil dele. O que ele faz? O que ele fala no dia a dia? Ele está o tempo todo frequentando outras ações de formação, cursos além dos cursos da universidade dele. Ele tenta criar network, né, fazer uma rede de profissionais, então ele está em muitos eventos sociais, frequentemente distribuindo cartão, fazendo trabalho voluntário, tentando conhecer novas pessoas, fortalecer sua rede.
Quais são os principais medos dele, né? As dores. Ele tem medo de se sentir apenas um número, uma pessoa qualquer, né? Sem significado, que não deixe nenhum legado no mundo. Ele também morre de medo de não encontrar trabalho quando se formar. Quais são os objetivos dessa pessoa ou os ganhos que ela quer, né? Ela quer se sentir útil. É um jovem que está fazendo ensino superior e quer se sentir útil, quer se sentir valorizado. Também sonha em evoluir como pessoa e como profissional. E também quer ter uma grande rede de trabalho, de contato, que o apoie, que ele possa apoiar na sua trajetória. Então, veja, se aqui a gente pega esse mapa, a gente começa a conhecer mais essa pessoa. A gente começa, então, a conseguir exercitar a empatia, diferentemente de um trabalho um pouco menos profundo, sem essa ferramenta. Então, vocês vão fazer essa ferramenta também depois da entrevista, né? Normalmente, nas nossas oficinas presenciais, a gente faz assim, né? A gente faz ali com os post-its e com as imagens, etc e tal, só que aqui vocês vão fazer ela, eu vou passar um template para vocês, vocês vão fazer ela por conta própria, no ritmo de vocês, no tempo de vocês, no horário de vocês, não será na aula presencial. Presencial não, virtual, ao vivo, né? Tá bom, gente? Então, fechamos aqui com a parte teórica da semana 5. Vocês têm aí os deveres práticos aumentaram em relação ao projeto. Como eu falei, a parte teórica, né, esses vídeos eles vão diminuindo, eles estão diminuindo ao longo do processo, terão alguns maiores um pouco mais no final, mas agora eles vão diminuir. Por quê? Porque vocês têm que usar esse tempo de vocês da semana para fazer essas atividades que a gente está passando aqui. Todas essas atividades precisam ser feitas, né? Que vocês vão entregando, elas são etapas do projeto que vocês vão entregar no final aí da nossa oficina para concluí-la e para apresentar na banca. Combinado? Mal espero a hora então de revê-los novamente na nossa próxima aula ao vivo, gente. Obrigado, um abraço, fiquem bem.